Senhora, que está em representação da Câmara, senhores vereadores, que estão como nossos convidados, como presentes do cá, senhores autarcas, senhor Presidente da Junta de Freguesia de Poeiras, senhores autarcas, caros colegas dos órgãos sociais, caros convidados e caras convidadas. Agradecemos a todos vós a presença nesta sessão comemorativa do 25º aniversário da Apoio, que, como sabem, é uma associação de solidariedade social fundada em Algés, que teve os seus primórdios no ano de 1986 através de um grupo de cidadãs e de cidadãos solidários que, como podiam, cuidavam e dinamizavam alguns idosos numa sala deste Palácio Anjos, antes de remodelado, passavam os seus dias. Esse grupo, que aumentou com a adesão de outras pessoas igualmente solidárias, veio a integrar o denominado Núcleo Rotário de Desenvolvimento Comunitário, dinamizado então por um conjunto de rotários do Rotary Club de Algés, liderados pelo nosso atual Presidente da Assembleia Geral, Dr. Manuel Barata Simões, aqui presente, e o grupo, já completo, após um trabalho difícil de cerca de 2 anos, logrou formalizar a Constituição da Apoio através da escritura pública lavrada a 15 de abril de 1988, data adotada como a da fundação da instituição. Passados 25 anos, comemoramos a Constituição da Apoio com a presença de alguns dos seus fundadores e saudamos vivamente, com a companhia dos nossos amigos e parceiros de percurso, com a saudade dos que para nós foram muito importantes e já partiram, e com o sentimento de dever cumprido num percurso que nos orgulhamos e de que sucintamente mais à frente iremos ouvir. Queremos ser propositado nesta ocasião, lembrar com muita saudade os que para nós foram muito importantes e já partiram. Desde a nossa primeira Presidente, Dona Maria Fernanda Conceição e Silva, até ao sentimento de dor de perda recente do nosso grande Presidente, Dr. Joaquim da Silva Gonçalves, falecido a 9 de setembro passado, e do nosso dedicadíssimo associado, que integrou vários anos a direção como seu tesoureiro, Sr. Ermelindo Gomes, que quis o destino que fosse ontem a sepultar. Proponho-vos que, de pé, guardemos os momentos de silêncio em memória e homenagem a estes nossos grandes amigos. Muito obrigado. Senhoras e senhores convidados, em 2008, nesta mesma sala, quando assinalávamos o 20º aniversário da Apoio, referimos à economia social nos seguintes termos. Vou citar. A economia social ao terceiro setor, como alguns a denominam, num ambiente económico tendencialmente recessivo, assume um relevo cada vez maior, porque são as organizações que a compõem, onde se contam as IPSS como apoio, que têm de servir de amortecedor dos efeitos negativos da situação difícil dos mais desfavorecidos. Justamente por isso, deverá, em ocasiões recessivas, merecer ainda mais a atenção da economia pública e da economia de mercado, e por esta ser apoiada, até como forma de extensão das pressões sociais que, em princípio, desfavorecem o conjunto da economia. Digamos que apoiar a economia social é uma postura de responsabilidade social e também uma forma de promover a sustentabilidade, sem a qual a também denominada economia real definirá, para além de provocar um mal-estar social. Fim de citação. Queremos que hoje esta postura deveria ser reforçada. Estará a ser ninguém melhor que os nossos convidados, o Sr. Dr. António Bagão Félix e o Sr. Juiz Conselheiro Armando Viana, para nos ajudarem a elucidar sobre este assunto, e daí a sugestão que fizemos para abordar as questões sociais, dando uma designação genérica automática à sessão de apoio social na atual conjuntura.
Caríssimos oradores convidados, estamos muito felizes por terem aceito o nosso convite. Porque podemos beneficiar do vosso muito saber, da vossa opinião, da vossa experiência e porque nos sentimos muito prestigiados pela vossa presença. Muito obrigado. Grande parte de vós conhece a evolução da apoio nestes 25 anos passados. Mas porque nem todos o saberão, sempre diremos que alguns dos primeiros anos de vida não foram fáceis e só foram ultrapassados graças à estoicidade solidária dos que então tiveram determinação para enfrentar dificuldades que algumas vezes pareceram não ser possível suprir. Recordamos-nos apenas a título de exemplo, quando a Apoio ficou sem cozinha para confeccionar as refeições dos seus idosos e a família Penha, com a liderança da Dona Pilar Penha, então Presidente da Associação, encontrou solução provisória numa instalação improvisada até a família poder ceder umas instalações em comodato que continuam hoje a ser a sede social da instituição. O certo é que, de dificuldade em dificuldade, passo a passo, a Apoio vingou e veio a consolidar a sua estratégia de gestão essencialmente baseada na sustentabilidade, na integração nos objetivos sociais do município, na especialização e não dispersão de valências, na flexibilidade organizacional, na suficiente modernidade de processos, na excelência dos serviços adequada ao público-alvo, na formação contínua das suas equipas de trabalho, na solidariedade interna e externa para além da simples sustentabilidade económica e financeira e na inovação e desenvolvimento, sem comprometer-o indevidamente para além do resultante da gestão corrente. É deste modo, pensamos que podemos afirmar, sem falsas modéstias, que conseguimos ser uma instituição conselhia, prestigiada e útil aos concidadãos da comunidade. A Apoio tem no seu lema que solidariedade é a nossa missão. Mas pessoalmente penso que é mais do que isso. Solidariedade é um dever de cidadania, sobretudo nos dias que correm. Nós atualmente temos 300 utentes, é verdade que temos um centro de dia com 50 utentes, a creche com 70, mas eu diria que o trabalho talvez mais incisivo perante os nossos utentes idosos é o apoio domiciliário, onde nós tratamos 100 idosos todos os dias, incluindo sábados e domingos, àqueles que necessitam, a quem lhes levamos alimentação, prestamos assistência na higiene habitacional e na higiene pessoal e acompanhamento psicossocial, acompanhamento nos seus tratamentos e nas suas consultas e na aplicação medicamental. Eu quero felicitar os 25 anos desta prestigiada associação, que tem o sentido exatamente do bem comum, do coletivo e do apoio às pessoas que estão no social como acreditado, demonstrando uma técnica, uma ética de responsabilidade, também de discussão, a discussão, seus éticas de discussão, uma ética de serviço, que contraria a lógica do uma ética também da traçabilidade, no recurso da base de saberes, e uma ética de parceria, e também de cuidado do meio social. Por isso, breves palavras para o felicitar, realmente a obra que vem desenvolvendo, é a favor das crianças, daqueles que têm condições menos favoráveis, o que em todas as alturas é realmente um momento de campo, e mais ainda, que é mais difícil responder a estas mesmas necessidades. Por outro lado, quero felicitar-vos também pela concepção de que têm, de que as pessoas são agentes do seu próprio destino, que é com elas e para elas que nós temos de trabalhar. Naturalmente, que toda esta vossa ação é uma ação que me merece a maior admiração e que me parece responder a três paradigmas que nesta área me parece que temos a ter. Um deles é o paradigma dos direitos humanos. Direitos humanos que substitui uma visão autoritária, é assistencialista, sem prejuízo do valor da solidariedade, mas que é atual e que cada pessoa tem uma dignidade inviolável e que nós temos
a partir dessa dignidade, reconhecer os seus direitos. Também isso talvez liga através do ético, na medida em que se a dignidade humana não é discutida por este verbo, ouvir crentes e não crentes, e todos os que vão do verdadeiro da democracia, isso é muito importante. E isso é fundamental, estes direitos humanos são a aquisição civilizacional do nosso tempo, ensinado de criança, sobre essa difícil do ponto de vista jurídico, e já não falamos de nós, e hoje até tenho o prazer de ver que vão já ao Parlamento. É importante. Bom, naturalmente que este aspecto é fundamental, e é fundamental, sobretudo, naturalmente, em situações de crise. Nunca se pode postergar os direitos humanos sob pena de darmos a vitória ao medo, ou à indiferença. E, portanto, é muito importante este paradigma dos direitos humanos, do respeito pela dignidade de toda a pessoa. Mas há outro também paradigma que julgo que pode seguir, que é o paradigma da complexidade. Da complexidade, dos problemas que se sentem hoje, que se conhecem melhor, graças a Deus, exatamente porque há esse sentimento da dignidade humana da equidade, da justiça e da solidariedade e também da subsidiariedade. E isso é muito importante e logo isso exige que nós cruzemos numa postura de transferidade dos nossos saberes vários, também as nossas ignorâncias, porque entendemos, mas em conjunto de saberes procurarmos aproximar o mais possível da maravilha que é a vida de uma criança, de uma família, de um idoso, e depois, naturalmente, um outro paradigma, e por isso é preciso atuarmos neste aspecto, cruzando e utilizando o conhecimento. Temos a mensagem da realidade, que é dura, que é crua, mas temos também um olhar do conhecimento. E é uma ética que nós utilizemos todos os conhecimentos que já são possíveis nesta atual fase do nosso desenvolvimento em favor das pessoas. Não é ética que não utilizemos os conhecimentos todos. Mas há outro paradigma que vos anima e que deve ser um paradigma social, que é o paradigma da cooperação. Que substitua o paradigma da competitividade. Naturalmente, o conhecidíssimo economista sabe que na economia é necessária a competitividade, mas mesmo esta tem de ser regulada, como esta aqui deve ser regulada, mas no social não faça nenhum que não tenhamos uma completa e absoluta paradigma ideal de colaboração íntima, através, naturalmente, dos agentes que os nossos sistemas atuais escolheram para levar ao concreto da vida os direitos que já conhecemos às pessoas, designadamente às crianças, não é? E que não podem. A questão da lei é muito importante, numa sociedade democrática, naturalmente, o direito para corresponder aos valores que essa sociedade escolhe para uma vida justa e possível e feliz, mas não basta estarem na lei. É necessário, como vós fazeis, passar que eles passem à nossa consciência, à nossa afetividade e à nossa ação. E, portanto, a partir desses agentes, que hoje são indiscutíveis, é o Estado também internacional, também internacionalmente, o Estado nacional, naturalmente, a sociedade civil, que aqui estão decididamente representados, e também dois agentes que têm características novas. Uma é a criança, o jovem, a pessoa, não é? Sobretudo a criança jovem é sempre muitas vezes considerada como objeto de proteção, está amado naturalmente, mas hoje é sujeito ao seu próprio destino. Ele é preciso atender à sua palavra, à sua participação, ouvi-lo, naturalmente nem sempre seguirá a sua opinião, mas tem opiniões muito interessantes. Há dias tive numa comissão de proteção aqui em Lisboa, fez a proposta do seminário, um curso de desenhos e de ações da criança, e um me impressionou pessoalmente dúvidas. Uma delas dizia, tinha 8 anos, e dizia: estou morto que acaba a crise para ver que os pais sobrevivem. Reparem bem isto, uma criança de 8 anos. Impressionante. E outra que dizia, há 12 anos, o amor é fantástico. Mas para mim a amizade é tudo. Multiplica as alegrias e divide nas tristezas. Vale a pena ouvir. Vale a pena chamar a dizer, quando eu era jovem, eu ouvia, infelizmente não sei muitas vezes algo, mas também cresce e aparece, quando queríamos dizer uma opinião. Hoje o paradigma é diferente. Nós dizemos, cresce e cresce connosco. Para nós crescemos também connosco. Esta é fundamental, esta ideia da criança, que a Convenção dos Direitos da Criança realmente dá um acento especial, é fundamental que nós tratemos disso. Por outro lado, a comunidade local. A comunidade local, que
ideia de localismo que num mundo globalizado, bem parece para ficar, com vantagens e inconvenientes, temos cada vez mais procurar identidades fortes, locais. Que é como as pessoas, quando a identidade é forte, nós podemos relacionar-nos melhor com os outros. Não localismo que seja xenófobo de maneira nenhuma, nem mesmo autista, aberto ao mundo e ao diferente, mas que é fundamental para isso. Para isso, temos de ter uma cultura de direitos humanos e temos de ter, naturalmente, ao apoio social, como aquele que vós fazeis. E há um outro instrumento, anteriormente interessante, que o nosso sistema estabelece, que a parte do município que tem naturalmente a legitimidade democrática e a correspondente responsabilidade, aqui bem assumida, há também, a comunidade deve ter uma outra representação para um olhar específico sobre as crianças. É a Comissão de Proteção de Crianças. Por isso lhe deu autonomia, a possibilidade de aplicar medidas para que com essa olhar específico, em colaboração com a rede social, que tem naturalmente ter uma visão macro, para a ajuda e em colaboração estreita com municípios, com uma ideia de serviço, não de poder procurar efetivamente os direitos da criança que sejam levados à vida de cada uma delas. E para isto tem dois caminhos, e é aqueles caminhos que vocês. Um deles é o da prevenção. Temos de levar ao conhecimento de todos, através da prevenção universal, a mensagem dos direitos, a mensagem do respeito pela pessoa humana, pela sua dignidade. Mas também a seletiva ou secundária para aquelas comunidades de pessoas que estão em situação de especial vulnerabilidade. Isso a Comissão Nacional de Jogos modestamente aqui presente também lançou um projeto, exatamente, porque nós fazemos já muitas ações de prevenção, mas não temos uma intensividade preventiva constante. Mas, por exemplo, mesmo prevenção de maus tratos, que aqui também se realiza em Coelhos, é muito importante. É muito importante, mas não podemos só ter um mesmo, temos de ter 12. E temos de ter projetos sistémicos e articulados, com um diagnóstico claro da situação, quantas crianças temos, quais são os seus problemas, quais são quais são os fatores de risco e os fatores de proteção, como é que os riscos diminuem e os fatores de proteção se aumentam, como é que projetos é que há, que recursos é que há. Nós perdemos até recursos, não os temos suficientemente inventariados. Aquilo que eu vos queria, em 2 minutos, dizer, talvez 3, é dizer porquê este tema, para este fórum, e antes disso ter uma confidência convosco, vou partilhar as que estamos só nós. É talvez a primeira vez, porventura a segunda, que eu não falo muito disso. Desta vez, em particular, por respeito aos 2 eminentes oradores, passei isto à letra, não era se eu não me engano na letra. Que às vezes o alemão passa por aqui e leva-me assim umas coisas, tomarem-se desta vez. Está descrito. O que é este tema, o apoio social à atual conjuntura? Porque é isto hoje a base das nossas preocupações. E é na busca de respostas que se realiza este fórum e, sobretudo, com estes oradores, cujo prestígio e obra pública resulta da sua ação concreta, liderante e objetiva quanto a temas de preocupação social. Muito obrigado por estarem aqui. As sínteses curriculares que estão nos dossiês aqui, as questões que estão nas vossas pastas, são elucidativas e são as que recebemos. O objetivo é encontrar alternativas para alojar cerca de 2 dezenas de idosos, como já foi referido, e reduzir, sobretudo, a sua solidão, e partindo de uma iniciativa de vários cidadãos, como já foi referido, do próprio Analgésico e de outros, e após um período de cerca de 1 ano e meio de encontros e de contactos com diferentes entidades, e sobretudo com a Junta de Referência de Algés e com a Câmara Municipal de Oeiras, veio a ter lugar em 15 de abril de 1988 a escritura de estabelecimento da apoio, que começou, vejam bem, por ter a designação de Associação de Voluntários para a Ação Social. Por prática, veio a aconselhar, a simplificar esta designação, por razões diversas, para a Associação de Solidariedade Social. Mas o espírito do voluntariado mantém-se. No caso da apoio, a dedicação dos que voluntariamente assumem a responsabilidade da gestão contínua e corresponder ao espírito de dar de si antes de pensar em si,
esse espírito e essa dedicação contamina e estimula também os dedicados quadros e funcionários da apoio. Hoje, na atual conjuntura, as instituições privadas de solidariedade social enfrentam dificuldades inesperadas. Os índices de mecenato baixaram, tal como os outros apoios. As IPs, tal como apoio, não são nem devem ter caráter moleiro, mas têm que conseguir os meios suficientes para assegurar o seu papel de participantes ativos numa economia social cada vez mais de socorro às situações com que a sociedade se confronta nestes tempos. O seu caráter de complemento cada vez mais vem a assumir um caráter supletivo. É para nos ajudar a pensar as novas pistas, os novos raciocínios, esperamos a contribuição dos nossos dois oradores. A quem não agradeço a disponibilidade para ajustar as suas agendas para estarem connosco, particularmente o Sr. Luís Conselheiro e também o Sr. Manuel, que tiveram que melhor alguma ginástica. Um ainda hoje tem que ir intervir no Parlamento, o outro ainda hoje tem que ir fazer 200 km de estrada. 250. Eu estava a fazer descontos, também tinha que fizesse. Estava a fazer descontos. 250. Para melhor entendermos as loucuras sociais e urgentes, o conceito de cidadania ativa, que várias vezes tenho visto defender, tal como os efeitos que resultarão da progressão, da evolução da pirâmide etária, das tendências demográficas atuais e, muito em especial, aqui aliás o DEO, que acaba com o FEMI, e em particular, sobretudo, o dever de solidariedade da vertente humanista que parece andar a dia de quem toma decisões que condicionam o nosso futuro enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Sociedade que é um termo que era um pouco avesso a algumas cabeças pensantes. E agora, renovando o nosso agradecimento uma vez mais, passo a palavra aos oradores, neste caso, o Dr. António da Gonçalves. Temos que ir a falar toda. Não há falta de amigo Luís Conselheiro, Leandro, e permita-me que comece por retribuir as suas palavras, mas o aluno fui eu, quando era ministro. O senhor ensinou muito, ensinou-me sobretudo coisas que só se ensinam vivendo-se. A integridade moral e ética inatacável e a sabedoria da vivência. Bem, este é o tema geral e eu pedi, através da troca de e-mails, que pudesse, isso é um tema muito demasiado vasto, não é? Mas apesar de aqui uma coisa que me agrada, é o atual conceito. Eu sou e, portanto, isso entusiasma. Eu queria dizer, portanto, que faça um tema tão vasto, procurei limitar um pouco aquilo que vou falar para nós. Na lógica mais do envelhecimento e da solidariedade. O Sr. Dr. Ana Leandro, curiosamente, terminou citando Torga, o nosso grande escritor Torga. E eu permitia também começar citando Torga, com duas expressões, ou duas frases dele muito expressivas. Uma diz o seguinte: a velhice é isto. Ou se chora sem motivo, ou os olhos ficam secos de lucidez. E o outro pensamento do nosso amigo autor foi: não desisto de ser criança, é o que me falta. Isto, no fundo, foi uma maneira de, juntando Torga entre a criança e o velho, que fica com os olhos secos de lucidez, é, no fundo, o nosso trajeto de vida. E é aquilo que devia ser a base de toda a harmonia e coesão da sociedade. Que tenha respeito intergeracional, que saiba aproveitar o melhor e o mais frutuoso de cada uma das idades em que aqui passamos. Quando nós falamos de ação social, de solidariedade, mais do que referirmos ao indivíduo, ou mesmo ao cidadão, nós estamos a referir à pessoa. Porque indivíduo significa sermos
irrepetíveis, por isso é que existem indivíduos. Mas a árvore que está aqui fora também é um indivíduo. E o cão que passa ali ao lado na rua também é um indivíduo. Cidadãos é importante, mas cidadão significa o homem e a mulher da polis da cidade. Significa, portanto, que somos portadores de direitos e deveres expressos na lei. Mas pessoa significa muito mais do que isso. Significa que somos seres humanos com vontade, com percepção, com sensibilidade, com alma, com espírito. E é curiosamente na pessoa humana está aqui que não cabe no bilhete de identidade. Está aqui que não cabe no cartão de cidadão. E, portanto, para falarmos deste tema, temos que falar de pessoas, que é a palavra que se usa hoje menos, para referir-se a nós. Nós somos pessoas. E somos indivíduos, etc. Somos cidadãos. Mas para isto, nós somos sobretudo pessoas. Porque o que aqui se trata na solidariedade é da constante edificação, como certamente há apoio nestes 25 anos, de construtores da solidariedade, desde aqueles que a viram nascer e aqueles que a desenvolveram, que é o dever, aquilo que Immanuel Kant chamava o dever ativo. Immanuel Kant distinguia o dever ativo e o dever passivo. Ele dizia que o dever passivo não é propriamente, não tem valor do ponto de vista ético. Tem valor o seu cumprimento, mas não a questão em si. Nós temos o dever de pagar a renda de casa, se formos arrendatários. Temos o dever de trabalhar bem, se tivermos um contrato de trabalho. Temos o dever de pagar a amortização ao banco, se tivermos um empréstimo do banco. Enfim, são deveres que resultam da lei, que resultam do contrato, que resultam da admissão. Mas para cá, o verdadeiro dever é o dever ativo. Isto é, aquele dever em que não estamos obrigados, mas aquele dever que nos constituímos obrigados. O dever do obrigante. E isso ninguém nos obrigasse a se cuidar, pela lei, qualquer contrato. E, portanto, a ideia, o dever, a responsabilidade, a ordem da solidariedade tem muito a ver com esta expressão do dever ativo. É claro que hoje vivemos uma sociedade que começa logo mal na qualificação da velhice. Porque é muito habitual nós vermos falar, ou escrever, ou ler, ou ouvir a velhice como um problema ao lado do desemprego, ao lado da doença. A velhice não é um problema. A velhice é um grande desenvolvimento civilizacional. É um grande progresso da humanidade. Curiosamente, quando se fala dos progressos da humanidade no século XX, raramente se diz este que é o mais importante. Quando eu nasci, em 1948, a minha esperança média de vida andava à volta de 53 anos. Portanto, eu gostei de escrever para começar. Hoje anda à volta, em média, homens e mulheres, 81, 82, igual diferenciados. Ou seja, em cerca de 65 anos de calendário, a esperança média de vida aumentou cerca de 5 meses por cada ano. É absolutamente brutal. Isto não pode ser visto como um fardo, como um problema. Tem de ser visto como uma grande conquista. Acontece que o paradoxo desta notável evolução é que a expressão da velhice é mal-grada, desqualificada, descentrada, desconsiderada e até discriminada. Em parte, o novo culto de que tudo o que é novo é que é bom, tudo que é novo, presente, urgente ou quantitativo, e não aquilo que às vezes é velho, é perene, é importante ou é qualitativo. Já lá vai o tempo em que se dizia, com sábio gosto popular, que velhos são estranhos. Ou se chamava carinhosamente o pai do meu velho. Ou se falava orgulhosamente na velha tradição, na velha amizade do velho país. Hoje, propende-se exaltar muito mais as novas ideias, o novo país, o novo produto, a nova técnica, o novo iPad, o novo iPhone, essas coisas. Evidentemente que é importante, o novo, isso é tudo. Mas isso não significa que se discrimine, que se sente o que é velho. Assistimos atualmente a uma grande revolução silenciosa, de que obviamente politicamente não convém falar, mas que é o inverno demográfico que se vem tornando cada vez mais um inferno demográfico, sobretudo para a sustentabilidade dos sistemas de proteção social. Por uma boa razão, vivemos mais tempo. Embora agora queiram, se calhar, acabar com esta. Penso que agora só falta decretar esta troika e a esperança média de vida acaba aos 80 anos.
economia aqui, foi a Excel. Mas dizia eu que temos a boa notícia, vivemos mais. Temos a má notícia, nascemos muito menos. Atualmente, Portugal, de acordo com umas estimativas de projeção NOR, que foi publicada em outubro do ano passado, refere que Portugal, entre todos os países do mundo, do planeta, é o terceiro com mais baixa taxa de fertilidade feminina. Terceiro. Só, curiosamente, atrás de nós temos Malta, que é uma pequena autarquia, e temos a Bósnia e Herzegovina, que foi sujeita à guerra civil, bastante dura, na última década do século passado. Provavelmente este ano o mundo já não chega aos 100 mil, andará por volta dos 90 mil ou 95 bebés. Isto se contrapõe uma boa notícia, que é a taxa de mortalidade infantil, hoje é das mais baixas do mundo. Às vezes nós temos mal no nosso país, é uma das coisas que o nosso país evoluiu nas últimas décadas, notavelmente temos das mais baixas taxas de mortalidade. Ou seja, aqueles nada-vivos entre o 0 e 1 ano, morrem 3 em cada 1000, atualmente. Quando eu nasci, morriam 72 em cada 1000 crianças. Aí, onde está a casta. Bem, o que é certo é que mais tempo de velhos, mais tempo de vida, menos nascimentos, gera uma situação em que, em 1970, havia 34 pessoas com mais de 65 anos por cada 100 crianças e jovens até aos 14 anos. Em 1970 estamos a falar há 40 anos. Atualmente já temos 125 à volta disso. 125 velhos, eu não gosto da palavra velhos, 125 velhos por cada 100 crianças. Isto é muito temos completamente. Não vou passar muito por isto, mas hoje, perante a atual conjuntura, viver mais tempo às vezes parece constituir um paradoxal e injusto estigma, que se acentua em tempos de crise, onde tudo se mete em ele. Os reformados estão a amocear, sendo penalizados aqui como outros países, em outras circunstâncias, de uma maneira que me parece desproporcionada. Primeiro, porque são apetecíveis do ponto de vista da álgebra orçamental, que é um grande agregado financeiro, porque qualquer corte tem impacto nas contas públicas. Segundo, porque os velhos são alvo silencioso, ou pelo menos não digo de greve, não digo de determinado tipo de lobbying de pressão sobre os poderes públicos. Mas o que é certo é que a medida moral da política e também da economia passa muito pelo modo como são tratados os mais velhos. De facto, alguns dizem agora que os velhos estão a ficar mais caros. Alguns dizem que estão fora do prazo de validade. O que é certo é que os velhos, como qualquer pessoa, são sujeitos de dignidade e não sujeitos à indignidade. A situação que hoje vivemos exige, por isso mesmo, uma grande e solidária partilha de riscos, não uma segmentação preciosa das respostas, uma integração das eventualidades sociais, mas não a sua compartimentação. Para tudo isto, acho que é importante também falar de algumas questões de natureza ética. Acho que o país, mesmo em termos de crise financeira, mesmo em termos de perda brutal de rendimentos para pessoas que já não têm a capacidade de reverter, nós devemos ser mais exigentes em termos éticos. Uma ética da solicitude, uma ética dos cuidados. Aliás, o doutor Armando às vezes fala, a ética do cuidar, cuidador. Mas a ética dos cuidados é também decisiva, porque é o mais expressivo primado da relação humana. Ou seja, onde se torna imprescindível uma abordagem ética que estimule primeiro a riqueza da relação interpessoal, afaste a ligação impessoalizada, fria e mecânica, e preconize que a sensibilidade é sempre necessária para se compreender as particularidades de cada pessoa envolvida e de cada situação concreta, ou seja, de cada contexto.
E nesse domínio, evidentemente que o dinheiro é fundamental. Mas no domínio da solidariedade, tenhamos meios, recursos absolutamente disponíveis. Sob pena de um simples âmbito de solidariedade. São talvez os mais importantes, e certamente esta associação tem dado ao longo dos seus 25 anos esse exemplo. São aquilo que eu chamo de recursos não monetários, de que os anciãos, os mais velhos, por exemplo, os mais solidários, dispõem e que não se aprendem em manuais, porque só pela vida se adquire. Desde logo a sabedoria, que não é o simples conhecimento, é muito mais que isso. O testemunho, que não é mera experiência, é o testemunho. A sabedoria do testemunho faz-se muito pelo caminho, faz-se muito pelos erros, faz-se muito pela capacidade de aprender com as nossas imperfeições. A sabedoria tem muito a ver com a consciência dos nossos limites e a consciência das nossas imperfeições. A memória, que não é somente o registro dos fatos, a seriedade despojada da agressividade cotidiana. A reconciliação, que não se confunde com resignação ou omissão. A disponibilidade de um tempo mental onde conta mais a paciência do que rodar físico dos ponteiros. A partilha. A ternura, onde não há hierarquias perversas de afetos. A persistência como fonte inesgotável de saber ser. Aliás, os africanos têm uma expressão belíssima quando dizem que quando morre um velho é como se tivesse ardido uma biblioteca. Eu diria mesmo uma biblioteca de exemplares únicos. Nós somos repetidos e cada dia. A expressão da diferença, a expressão da diversidade é a expressão da riqueza do universo. Ou como dizia Sócrates, o filósofo Atenas, bem, agora não se quer. Mas teve uma frase que eu acho que, sobretudo ditada aos 1500 anos, significa que as grandes questões éticas da humanidade permanecem independentemente dos meios tecnológicos, da riqueza material, etc. O que é muito interessante e nos faz refletir. Sócrates dizia que ser velho é ter todas as respostas do mundo, mas já ninguém fazer as coisas. Ora, esse desperdício dos recursos da sabedoria, da persistência dos mais velhos, que nós temos que lutar. Felizmente hoje, aquilo que durante alguns anos proclamou quase como o eclipse dos avós, está a diminuir. Bom sinal estamos. Mas temos que continuar. Ou seja, a solidariedade é um bem social de mérito. A solidariedade é eu e o outro, e eu e o todo. E, portanto, é dar sem pedir contrapartida, sem pedir reciprocação. Que, aliás, nessa altura, eu queria pensar. Não se trata, pois, de uma relação bionífica ou comutativa, feita de uma parte e contraparte, mas de uma relação distributiva ou associativa construída numa só direção. Numa analogia do quase oxímoron aritmético, multiplica-se dividindo e soma-se pela diferença. Evidentemente que a solidariedade pressupõe o robustecimento da expressão mais natural e genuína das micro-sociedades, que é a única sociedade natural que existe, não foi imposta por lei, nem por qualquer regime político, nasceu com o homem, é natural que é família. E, portanto, desde logo, a solidariedade entre gerações começa na família, porque se não começa na família, dificilmente ela pode ser consertada ou apanhada entre si. Tudo isto, portanto, exige que se afirme em plenitude o princípio da subsidiariedade. Ou seja, o princípio pelo qual só devemos deixar uma organização social para subir no escalão máximo ao Estado, quando não somos capazes de fazer mais e melhor numa organização dita inferior neste sentido. Desde logo, a pessoa humana e a família. Também as instituições de voluntariado e de solidariedade social. E é nesse sentido que eu acho que hoje há uma tendência muito fácil para, às vezes abusiva, às vezes relativamente perversa, para se facilitar a botonização da velhice. Ou seja, a institucionalização dos mais velhos. O lar é o último recurso, não é o primeiro escolha. Há muitas situações que exigem lar, por
questões de isolamento, solidão, exiguidade de recursos materiais, doença, acompanhamento de diversa ordem. Muito bem. Mas também há muita gente que poderia estar em casa, com as suas famílias, ou perto das suas famílias. E por isso eu ouvi com muito agrado há pouco dizer-se que o apoio domiciliário é uma das expressões mais significativas desta instituição. Aí também se afirma o princípio da subsidiariedade. Eu vou terminar, não vos quero avançar muito, obviamente, apenas dizer que num tempo em que vivemos uma exacerbação da ideia do individualismo e que não da individualidade, ou para usar uma expressão do emérito Papa Bento XVI, a ditadura do eu em primeiro lugar. Música